Queridos irmãos, hoje a gente está sentindo aqui a ausência do reverendo Silas, porque o mesmo está pregando na nossa congregação do Fonseca. Ele vai estar presente lá na maior parte das atividades de dezembro, tendo em vista a saída prematura do reverendo Davidson do campo, devido às suas férias. Então, a gente desde já ora, e eu peço que você ore junto conosco, junto com o conselho, para que Deus possa conduzir a bom termo o ministério e a vida do reverendo Silas ali na congregação. Ele continuou como pastor auxiliar do nosso conselho, né? Provavelmente vai estar aqui junto com os irmãos algumas vezes no ano que vem, mas ele tem essa missão importante, difícil, mas muito importante, de reorganizar e de firmar aquela comunidade num processo muito semelhante àquele que nós passamos aqui entre 2012 e 2013. Então, todo mundo que viveu aquele momento aqui na igreja sabe como é importante a gente orar pela vida do reverendo Silas e pela congregação presbiterial do Fonseca. Hoje a gente vai poder encerrar essa série de reflexões intitulada Tempo de Reconstruir o Nosso País, e eu quero te convidar a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Nós lemos: assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus querido, nós nos colocamos com muita humildade diante dessa palavra. Nós sabemos que aqui é a sua própria voz, Jesus, pregando no Sermão do Monte, e como isso nos causa temor e apreensão. Jesus, será que nós estamos, Jesus, no prumo, alinhados com essa palavra? Será que nós estamos vivendo intensa e profundamente a verdade do Evangelho do Reino em nossas vidas? Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos aqui sob exame da Tua presença. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter discernimento sobre nós mesmos, que o Senhor nos ajude a verter o olhar sobre nós mesmos. Como é difícil ver a falta do meu irmão, Jesus, mas como às vezes é difícil ver a minha própria falta. Mas é justamente isso que nós pedimos agora. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê um espírito manso, ensinável, ouvidos abertos para ouvir e um coração desejoso de ouvir a Tua voz nas Sagradas Escrituras. Nós oramos assim, Jesus, do fundo do nosso coração nós oramos. Amém. Amém. Em diversos momentos da história, a igreja pôde exercer um papel muito importante, uma influência positiva no cenário político em algumas nações e momentos históricos. A gente pode dizer a respeito da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Que momento bonito em que a grande voz daquele movimento de paridade étnica, racial daquele país foi a voz de um pastor, Martin Luther King Jr. Como foi importante também a figura de Abraham Kuyper, que era ministro,
que era pastor reformado na Holanda e que se tornou primeiro-ministro do seu país, fundou a Universidade Livre da Holanda e foi uma figura muito atuante na política. Como é bom quando a gente, como cristão, pode se engajar para o bem comum de uma nação, fortalecendo o sentimento de paz, de bem-estar e de comunhão que deve haver dentro de um país. A minha grande pergunta no último capítulo, no último papo dessa série é: qual a contribuição que nós, eu e você, podemos dar agora para o nosso país no cenário político, no discurso e no debate, nas ações públicas do nosso país? O Evangelho de Mateus é um evangelho que, se você for pegar minha agenda de pregações no ano, eu recorro frequentemente a ele, talvez porque por ele eu tenho um grande apreço e tenha bastante familiaridade, mas eu recorro muito também ao fato de que os blocos de ensino no Evangelho de Mateus são bastante longos e bastante bem construídos, digamos assim, e a gente está nada mais, nada menos do que pisando em um dos maiores sermões, uma das maiores preleções de todos os tempos. Com certeza o Sermão do Monte é o sermão mais conhecido da história, e com certeza como peça de literatura é uma das peças mais canônicas de toda a história. É fato que nesse sermão, digamos assim, Jesus ele toma algumas atitudes muito rabínicas de sua parte. Ele chega no alto de um monte. No alto de um monte, ele se assenta numa postura eminentemente de um rabino de respeito, e ele começa a dirigir a sua palavra aos seus discípulos, ensinando-os como viver dentro da realidade presente do reino de Deus. É bem interessante que quando a gente pega os versículos 21 a 28, a gente tem as famosas antíteses de Jesus, nas quais a gente inicia com um refrão, né? Ouvistes o que fora dito aos antigos, eu porém vos digo. Quando a gente olha o texto mais de perto, a gente percebe que o que Jesus está fazendo não é tirando o Antigo Testamento ou a lei de Moisés do seu lugar. Ele não está deslocando a autoridade da Escritura. Ele não está desautorizando os textos que aqueles homens e mulheres haviam recebidos como Sagrada Escritura. O que Jesus pretendia era mostrar que ele, como portador do reino de Deus, era o verdadeiro intérprete fiel da Sagrada Escritura. Então a gente pode entender mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu sei como é que os rabinos interpretaram esses textos para vocês. Eu sei que tipo de interpretação vocês receberam dos rabinos e dos mestres e tal. Eu, porém, vos digo que o sentido correto dessa passagem é essa daqui. E então Jesus faz uma interpretação e uma aplicação desses textos, que eram textos conhecidos por praticamente todo judeu no tempo de Jesus. A gente sabe, Jesus introduz, esse tema dizendo assim: ouvistes o que fora dito aos antigos, não matarás. E a gente sabe que esse não é apenas um mandamento contido na lei mosaica, mas é uma das 10 palavras, é um dos 10 mandamentos de Deus para o seu povo: não matarás, no sentido do assassinato, no sentido do vizinho que mata o outro por motivo banal e fútil. É lógico que quando a gente pega esse texto, o sentido é muito claro, mas os intérpretes da lei diziam mais ou menos assim: se você não chegou a dar um tiro na cabeça do seu vizinho, é porque está tudo certo. Se você nunca chegou a pegar uma arma e dar um tiro na testa do seu vizinho, então está tudo certo. Se você não o assassinou, então tudo bem, você está cumprindo a lei. Jesus ele pega esse mandamento e o articula para mostrar que ele vai, num sentido mais profundo, ele vai até onde nasce o próprio assassinato. Quando Jesus diz assim: eu porém vos digo, todo aquele que chamar o seu irmão de raca, ou seja, alguma coisa mais ou menos assim, como seu idiota, um xingamento mais assim, seu imbecil, e quando você chamar o seu irmão de tolo, quando você chamar o seu irmão assim, você não sabe de nada, você é um tolo, você é um bobo, quando você faz essas coisas, você está se candidatando a sofrer juízo por assassinato. Nesse texto como um todo, Jesus utiliza enfaticamente o termo irmão. Cuidado para você não se irar contra o seu irmão. E Jesus aponta aqui uma sequência. Que sequência?
Jesus fala primeiro sobre o perigo de nós nos irarmos contra o nosso irmão. O sentido do termo grego orgizo tem a ver com sentir ira, sentir uma fúria, ficar com muita raiva do meu irmão. Ele fala assim: você primeiro sente uma ira, uma raiva, uma fúria contra o seu irmão. Depois você o trata com certo desprezo, com crueldade, e por fim isso consuma um tipo de assassinato. Jesus nos diz que a ira nos conduz à crueldade e ao desprezo, e a crueldade e o desprezo ao outro são a base do assassinato. O que é a crueldade? A crueldade é quando nós nos portamos com relação ao outro sem misericórdia, sem pensar ou levar em conta o que ele sentirá, o que ele pensará se eu disser ou fizer alguma coisa contra ele. É quando o outro deixa de ser o outro para ser alguma coisa menos do que uma pessoa. É quando a gente tem um olhar para o outro destrutivo. E esse texto todo, ele é encerrado de maneira bastante brutal, né? Assim, eu gosto de sempre enfatizar que se você tem um problema e sente um comichão no corpo, quando ouve os cristãos falarem sobre o inferno, então você terá muitos problemas com Jesus, porque ele do Novo Testamento é o cara que mais fala sobre o inferno. E nesse texto específico ele diz assim: se você se irar contra o seu irmão, tratá-lo com crueldade e desprezo, você se tornará réu do fogo do inferno. É bem assim que esse texto encerra. O que é engraçado é que se a gente traz esse debate sobre raiva, ira e crueldade e desprezo para o nosso contexto, nós vamos encontrar esses temas em todos os lugares, não é verdade? Note, com certeza todos nós aqui vivenciamos ou estivemos presenciamos algum tipo de bate-boca político nesses dias, não é verdade? Se você não vivenciou nenhum, você não estava, não é que necessariamente você participou, mas se você não viu nada, levante a sua mão. Teve alguém aqui que foi abençoado, de sorte que você não ouviu e nem viu nenhum tipo de treta política nesses dias. Não tem. Todos nós sabemos de um grupo de família em que o fulano botou uma propaganda de ciclano e o outro já entrou descendo a marreta e o outro saiu do grupo e ficou um climão. E está chegando o Natal, né, gente? É tempo de reunir a família, né? Aquela coisa toda. O Jornal do Estado de São Paulo chegou a fazer uma matéria falando sobre todos os prejuízos familiares e sociais do tempo de eleição, né? Tem uma história muito jocosa de uma pessoa lá, relatando, né, na matéria do Estadão, que ela tinha chamado uma pessoa para ser madrinha do filho dela, madrinha de batismo. Mas, por conta de um bate-boca num grupo do WhatsApp, ela desconvidou a madrinha de ser madrinha e de estar presente no batismo também, né? E aí ela pediu para uma madrinha que votava como ela, né? Que é, lógico, uma atitude muito sensata, né? E muito caridosa, justamente o que a gente espera num batismo. É engraçado que até mesmo relacionamentos históricos e amizades históricas foram manchadas nesse tempo, né? A gente está falando de algumas relações assim mais casuais, de trabalho e faculdade, mas teve amizades que eram amizades sólidas e duradouras que também foram manchadas. Talvez não terminadas, mas manchadas. A gente chega a se perguntar, cara, por que a gente consegue discutir sobre tudo? Sobre futebol, a gente discute sobre carro, a gente discute sobre N coisas da vida, né? Mas quando a gente chega a falar sobre política, o nível de tensão e de agressão cresce bizarramente. A gente não consegue se portar como se fosse só mais um assunto, não é verdade? Não é como você falar assim, quem você vota? Eu voto ciclano, eu voto fulano, tá bom, beleza, tá bom. Não, a gente não consegue, né? A gente começa, mas por quê? Aquela coisa e tal, não sei o quê, parará. E logo depois desse parará, já vem os rótulos, né? Não é assim que funciona? Jonathan Leeman diz que o debate político ele é muito intenso, ele é polêmico por duas coisas. Primeira coisa, ele fala sobre o que é justo. A gente não está discutindo só opções de candidatos ou partidos, a gente está discutindo questões essenciais como o que é justo, aonde está a justiça. E é lógico que esse não é um tema tão fácil da gente deixar de lado. Quando a gente entra no tema do o que é justo, aonde está a justiça, como podemos buscar justiça, a gente se exaspera.
Agora, no nosso país, de maneira especial, o debate político ele também se torna acalorado, porque além de ser uma questão de justiça, é uma questão do tipo de futuro que nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Por exemplo, nós queremos um país para nós e para os nossos filhos, no qual todos tenhamos oportunidades de emprego honesto e digno. E quando a gente entra no debate político, é sobre isso que a gente está falando. Como é que a gente vai criar empregos? Como é que a gente vai sair da crise financeira? Como é que a gente vai sair da falta de trabalho? Quando é que eu vou poder trabalhar de uma maneira digna, ganhar o meu dinheiro, sem me preocupar com o aluguel no fim do mês? Quando é que isso vai acontecer? É lógico que quem está desempregado nesses momentos sofre ainda mais com esses debates. Por quê? Porque você está se sentindo inútil, perdido na vida, com medo do futuro, se sentindo dentro de um mar de incerteza, com ansiedade, às vezes baixa autoestima, e tudo isso vem para o debate político. Não é um debate impessoal, é um debate que se torna extremamente o quê? Pessoal. Porque você está desempregado e a gente está discutindo o futuro do país, então todo aquele sentimento de, poxa vida, como é que pode eu, um homem honesto, trabalhador, querer... Imagina um mundo no qual um homem quer trabalhar e não consegue. É uma doideira, uma injustiça. A grande questão é que nós também queremos um país para nós e para os nossos filhos, no qual a gente possa ter segurança e liberdade para ir e vir. A gente não quer, por exemplo, sair assim, rapaz, que horas são? Será que tem tiro aqui no meu bairro agora? Será que a milícia mandou fechar os estabelecimentos? Será que eu posso sair? Será que esse ano eu vou ter dinheiro para comprar um carro blindado? Será que esse ano eu tenho dinheiro para comprar um tanque? Para poder sair de casa com certa tranquilidade? Ou seja, a questão da segurança pública é uma coisa que nós também levamos para o debate político. Por quê? Porque nós nos sentimos inseguros, nós sentimos medo, nós sentimos revolta de cada caso de crime que a gente ouve, a gente se sente vulnerável, a gente sente raiva, a gente se sente abandonado pelo poder público, e quando a gente vai debater política, todos esses sentimentos estão implicados ali de novo. Quando a gente sonha um país, a gente sonha um país no qual nosso dinheiro público e a coisa pública é tratada com respeito. Eu considero que a Lava Jato fez, de fato, grandes avanços na cultura de como a corrupção é vista e tratada no nosso país. Mas o fato é que daqui a alguns dias o Palocci vai sair para um tipo de detenção domiciliar, no palacete que ele construiu com o seu dinheiro. E com o meu dinheiro. Enquanto tantos vão morrer de fome, de doenças vis nas comunidades do nosso Brasil, o Palocci vai estar recluso num tipo de mansão que tem absolutamente tudo que um homem pode querer. A gente se sente como? Roubado, passado para trás, fazendo papel de idiota, trabalhando como loucos para sustentar uma classe política absolutamente impiedosa. É isso que nós sentimos, e tudo isso vem para o debate político. É por isso que muitas vezes se desperta dentro desses tipos de conversa aquilo que foi classificado como ódio político. É quando toda a minha indignação contra tudo isso que eu falei aqui agora é vertido contra alguém que vota diferente de mim. Porque o meu raciocínio é o seguinte: se você vota diferente de mim, você está do lado deles. Você pensa como eles, você age como eles, você faz parte do time deles. E obviamente, como eu estou me sentindo altamente magoado, entristecido por tudo isso, meu ódio é contra você também. E é justamente nesse momento que o debate político ele deixa de ser uma discussão no campo das ideias sobre qual o melhor caminho para o nosso país, para se tornar um ataque não à ideia da pessoa, mas à pessoa que propõe determinada ideia, porque essa ideia é diferente da minha. C.S. Lewis escreveu sobre o ciclo do ódio, dizendo o seguinte: os alemães talvez tenham tratado mal os judeus de início porque os odiavam, mas depois passaram a odiá-los ainda mais porque os tratavam mal. Quanto mais cruel você é, mais odiará, e quanto mais você odeia, mais cruel vai se tornar. Então qual é o problema? O problema é que hoje eu me dou o direito de tratar uma pessoa que tem uma posição política diferente da minha com certa crueldade. E essa crueldade reforça o ódio. E o ódio reforça a crueldade.
E então a gente estabelece um ciclo e uma manutenção do ódio social, do ódio político. A crueldade acontece como? Em primeiro lugar, a crueldade mostra sua face nas redes sociais. Não é verdade? Como é fácil a gente detonar uma pessoa quando a gente está escudado atrás do nosso computador. Eu não estou vendo o rosto da pessoa, eu não estou vendo a decepção, é muito fácil, né? É muito fácil a gente apertar um botão ali e mandar um comando para decepar a dignidade de alguém. Coisa que a gente não teria coragem de fazer se a gente estivesse ali presente. É muito fácil a gente mandar um míssil, um torpedo no coração de alguém, porque a gente está à distância. E é só um botão que faz isso, tudo isso. As redes sociais são o lugar mais feio da crueldade dessas eleições. Quando nós mostramos o desprezo para com o outro em função do voto. Então, você vota em fulano? Então você é um fascista. Você vota em ciclano? Então você é um comunista. Você vota em Beltrano? Então você é isso, você é aquilo. Nesse momento em que a gente chega a julgar o caráter de uma pessoa por quem ela vota, é um momento esquisito, não é verdade? Vou falar com franqueza, eu conheço gente boa, de caráter e trabalhadora, que votou em todos os candidatos nessa eleição. Ou você tem dúvida disso? Você acha que só pessoas de mau caráter votam em fulano, só pessoas de mau caráter votam em ciclano? Nós estamos em pontos diferentes, nós vemos coisas diferentes. A maneira como uma pessoa vota não determina o caráter, ou não deveria determinar. E por fim, a crueldade que se mostra na demonização do outro, que é uma coisa que a gente já falou aqui. O grande problema, na minha visão, é que fora da igreja, as pessoas não têm acesso e não foram redimidas pelo evangelho que a gente conhece. Elas não sabem que o evangelho é reconciliação e paz. Elas não sabem. Então, quando eu olho para o debate político do nosso país construído com tijolos de ódio, eu simplesmente acho que isso é o curso da doença do nosso país, é mais um capítulo da doença da nossa nação. Mas quando eu vejo cristãos adotando essa mesma postura, essas mesmas práticas, aí eu fico preocupado. Eu fico preocupado quando um cristão vira para o outro assim: como é que você pode votar em fulano se você é cristão? A minha pergunta é: quem te deu autorização para falar em quem os cristãos votam? Em nome de quem eu estou dizendo em quem os cristãos devem votar? Eu sou porta-voz de que tipo de plataforma quando eu digo em quem um cristão tem que votar? Quem foi que decidiu isso? Jesus teve uma reunião com você? Porque comigo ele não marcou nenhuma. Como é que a gente pode duvidar do cristianismo de uma pessoa com base em quem ela vota? A gente pode dizer que se ele vota em alguma coisa que sustenta a ideologia de gênero, esse cristão é ou desinformado ou é um mau cristão. Eu posso concordar com isso, numa boa. Mas como é que a gente pode desautorizar uma pessoa a ser cristã com base em termos de quem ela vota? A igreja tem uma mensagem de paz e de reconciliação. Agora, o que você acha que acontece na cabeça do mundo quando nós não vivemos essa mensagem de paz e reconciliação? Quando as pessoas de fora da igreja olham para os cristãos mordendo e dilacerando uns aos outros por causa de política, aonde você acha que fica o nosso evangelho? O evangelho que diz que Deus pacificou as relações entre nós e Ele, e entre nós e nós mesmos, porque nós estávamos ofendendo e machucando uns aos outros antes de Cristo. Meus irmãos, o grande problema é que nisso tudo que eu estou dizendo para vocês, a grande questão é que a igreja pode de fato vir a perder a pouca voz que tem. Note que o olhar para a igreja das últimas décadas já é um olhar de suspeição. As pessoas não entram por aquela porta porque elas acham que eu vou enfiar a mão no bolso dela para arrancar o dinheiro dela. E isso todo mundo já acredita. Agora, a gente também vai ser visto como pessoas que a gente não consegue nem sequer suportar o irmão que pensa diferente de mim. Meus irmãos, a gente tem que olhar esse cenário todo com grande cuidado, com grande humildade e com um senso de temor diante de Deus. Porque quando a igreja perde o evangelho, o que é que sobra? O que é que nós temos de bom para oferecer para as pessoas que estão lá fora o evangelho de Jesus Cristo? Vai falar assim: mas a música lá é legal. Mas a pregação tem umas ideias maneiras e tal, não sei o quê. As aulas são bem feitas. O que a gente tem para oferecer? Irmãos, a gente não tem nada para dizer, a não ser que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para conciliar
e para pacificar. Essa é a nossa única mensagem. É a única coisa que a gente tem de bom para dizer, é isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: eu, quando estive no meio de vós, decidi não saber nada, a não ser Jesus Cristo crucificado em nosso lugar. Jesus nos dá duas imagens para falar a respeito de como é grave esse ambiente de ódio, como é grave a ira. A primeira ideia que Jesus traz é a ideia de que um cara estava lá no templo. Ele, como bom judeu, estava fazendo um sacrifício no templo. E quando ele estava fazendo um sacrifício no templo, veio à memória dele que ele tinha uma coisa mal resolvida com o irmão. E Jesus diz assim: eu quero que você interrompa o sacrifício. Pare tudo o que você está fazendo. Pare o culto. Pare tudo. Levante-se, vá, se reconcilie. Depois volte e adore. Jesus sabia que todo judeu que o ouvisse ia ficar profundamente escandalizado com o que ele estava fazendo aqui. Sabe por quê? Porque o culto judaico que envolvia a morte de um animal, um ato de culto, era uma coisa que, uma vez começada, não podia ser interrompida de maneira nenhuma. Era algo que ninguém tinha autorização para interromper, porque era um ambiente muito solene, muito sacro, era uma coisa muito séria. Aquele animal estava simbolizando o pecado, estava simbolizando a expiação. Logo, quando o sacerdote começava o rito de purificação, ele não podia ser interrompido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: todo ritual de purificação é um ato de reconciliação entre você e Deus, certo? Não tem nenhum sentido você continuar esse ato de reconciliação entre você e Deus se você não está conciliado com o seu irmão. É inócuo, não chega a lugar nenhum. Você pode até continuar, mas e daí? No que isso resulta? Então pare o que você está fazendo, vá, se concilie e depois preste culto a Deus. Você se lembra de um trecho de Pedro, em que Pedro diz a nós, maridos, que nós tratemos as nossas esposas com dignidade, caso contrário, nossas orações serão interrompidas? Você se lembra? Ele dizendo assim: cara, ou você trata a sua mulher direito, como ela merece ser tratada, ou então, cara, eu tenho certeza que quando você se ajoelhar, vai ser só blá, blá, blá. Deus não vai ouvir nada do que você está falando. Porque se você não consegue amar a sua esposa que foi colocada do seu lado, como é que você pode hipocritamente se ajoelhar e falar com Deus o qual você não vê? Seja bom marido. Porque ser bom marido é ser bom cristão, e ser bom cristão é ser bom marido. E ponto final. Não tem discussão sobre isso. Meus irmãos, Jesus está nos dizendo que o evangelho que nos reconciliou para cima, nos reconcilia para os lados. E que toda conciliação que não é horizontal não pode ser vertical. Jesus deixa claro que nós temos que optar radicalmente pela reconciliação. Jesus não está dizendo assim: você reconcilia com seu irmão se você quiser, se você não quiser. Ele está nos levando para essa posição radical de reconciliação. E primeiro Jesus fala sobre uma reconciliação entre dois amigos, mas depois Jesus fala assim: se você estiver a caminho do tribunal contra o seu adversário, contra o seu maior inimigo, seu arquirrival, se acerte com ele. Aí Jesus começa a apelar, né? Fala assim: olha só, não estou pedindo só para você se reconciliar com quem você gosta, não. Sabe aquele cara da sua empresa que pisa no seu pé, que se coloca numa posição antagônica a você? Ele se coloca na posição de seu inimigo, se reconcilie com ele. Se reconcilie com ele. Do contrário, você pode ser chamado à presença daquele que julga todos e ser julgado também. Jesus nos pede que a gente se reconcilie com o irmão e com o não irmão, porque o evangelho é uma proposta radical de reconciliação. No reino de Deus não há lugar para o ódio, nem para a crueldade. Não há motivo que a gente possa invocar como motivo justo para sermos odiosos e cruéis contra quem quer que seja. E assim eu chego nos momentos finais dessa reflexão com as seguintes ideias. Como é que a nossa igreja pode dar uma contribuição para esse país tão machucado, lacerado e quebrado? A gente pode ser um povo que pacifica. A gente pode ser um povo que vai numa missão de paz, de conciliação. A gente pode ser um povo que pega na mão de pessoas que estão inimizadas por causa de política e ajudá-las a perdoarem-se umas às outras e dialogarem nos termos do respeito que o evangelho nos ensina. A gente pode. Mas será que nós estamos prontos? Será que nós estamos pacificados aqui dentro
Será que há paz dentro da igreja para que ela seja uma pacificadora? Jesus nos disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando você é um pacificador no seu trabalho, quando você é uma voz pacificadora na sua família, quando você é a voz do deixa disso, gente, vamos esfriar o ânimo, vamos conversar depois, não é bem assim, vamos ver o ponto de vista do outro. Quando você é essa pessoa, você é um filho de Deus ali. As pessoas veem em você a paz que há no rosto do seu Pai. O shalom de Deus está sobre você. Mas nós estamos prontos para isso, meus irmãos. Nós estamos prontos para ser essa voz que pacifica. Como é que a gente pode fazer isso? Para ser bem presbiteriano, 3 coisas. Em primeiro lugar, lembre-se da sua primeira cidadania. O autor de Hebreus, escrevendo à igreja que estava sendo perseguida, disse assim: todos estes heróis da fé viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, uma pátria do próprio Deus, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, desse povo que busca a pátria celestial, e Ele mesmo, Deus, lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, por mais que a gente ame o Brasil, por mais que a gente goste do Brasil, eu amo esse país. Eu oro para que esse país tenha paz. Eu oro para que a gente possa sair com liberdade nas ruas. Eu oro pelos governantes, embora alguns deles eu não os tenha eleito diretamente. Eu oro, mas sobretudo eu oro por aquele dia em que Jerusalém virá dos céus e Deus há de manifestar seu governo e todo o reino de Deus há de cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Porque essa é a pátria a qual nós cristãos, nós não negociamos a nossa fidelidade. É a nossa primeira cidadania. Se você se lembrar de que você é, em primeiro lugar, cidadão do reino dos céus, tudo ficará bem. Porque nós nunca vamos pegar pesado demais, a gente nunca vai perder a linha e nunca vai exagerar na nossa militância política, seja ela qual for. Porque a gente sempre vai lembrar que, em primeiro lugar, nós estamos fidelizados ao Evangelho de Jesus Cristo. A segunda coisa, preserve a unidade da igreja. Preserve a unidade da igreja. Paulo escreveu aos Efésios dizendo que Cristo havia derrubado todo o muro de inimizade, de separação entre judeus e gentios. Judeus guardavam os sábados, gentios não. Os gentios comiam carne de porco, os judeus não. Eram duas pessoas totalmente diferentes. Jesus, no entanto, quebrou os muros de separação entre esses judeus e gentios e fez deles um só corpo. Será que as nossas divergências políticas são tão grandes a ponto de a gente não conseguir ter comunhão com um outro cristão que tem um outro pensamento político diferente do meu? Eu fico imaginando que Jesus morreu para conciliar os homens e Jesus derrubou todo o muro de separação, mas quando Jesus chegou no tijolo da política, ele realmente não conseguiu. Isso foi demais para ele. Ele falou: rapaz, isso daqui eu realmente não consigo, eu morri por tudo isso daqui, mas olha, quando se fala de política, eu não consigo fazer muita coisa para juntar os homens. Isso é surreal, mano. Isso é doideira. Jesus certamente é maior do que as nossas desavenças políticas. Eu posso me sentar com um irmão que acha que o marxismo é a melhor coisa do mundo, embora não pense assim, e abraçá-lo com a fé de Jesus Cristo. Eu posso sentar com um cara liberal de extrema direita, que é uma posição com a qual eu não concordo também, sentar e abraçá-lo com o amor de Jesus Cristo, porque no final das contas, ali está um ser humano, e ponto. Qual é a dificuldade? É que nós levamos, irmãos, a nossa posição política tão a sério, tão a sério, que eu suspeito que em alguns casos seja mais a sério do que o próprio Evangelho. E nesse pecado a gente já tocou lá no primeiro sermão da série, falando sobre a idolatria política. Por fim, busque reconciliação. Busque reconciliação. Nessas eleições, você ofendeu alguém? Você, assim, agiu com certa crueldade com alguém? Você falou com desprezo com alguém? Você usou uma tônica de ódio? Então, meu irmão, obedeça.
Se você não quiser aproveitar nada desse sermão, chegue em casa e releia o texto. É Jesus falando, nem sou eu. Deixa o seu sacrifício, vai, se reconcilia, depois volta. Será que a gente tem coragem para levar a sério essa palavra de Jesus, essa palavra de reconciliação? Eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu acho esse texto de Jesus muito engraçado. E quando eu comecei a lê-lo mais agressivamente, eu falei assim: Jesus está sendo profundamente incoerente nesse lugar aqui do Sermão do Monte. Porque ele fala assim: não se ire contra o seu coleguinha, não xingue o seu coleguinha de nomes feios, não faça isso, não se irrite, não se enfureça contra o seu coleguinha, porque senão você vai para o fogo do inferno. Ora bolas, o fogo do inferno não é a ira de Deus derramada sobre os pecadores? Não é uma incoerência de Jesus dizer, não se ire, porque senão eu vou me irar contra você? Você entendeu? Ele está dizendo isso, olha só, não se ire, porque senão eu vou me irar contra você. Eu falo assim, mas qual é, Jesus? Não estou te entendendo. Se você pega o texto de Marcos 3, 5, diz assim que quando Jesus viu a dureza no coração dos homens da sinagoga, Jesus irou-se, inflamou-se contra eles, que é absolutamente o mesmo verbo grego que está aqui nesse texto dizendo não se ire. Isso nos coloca diante de algumas dificuldades teológicas, talvez a dificuldade teológica da gente entender por que Deus, quando se ira, coisas boas acontecem, e quando nós nos iramos, coisas ruins acontecem. Por que na Bíblia é assim? Bom, talvez porque a gente tenha dificuldade, como diz Don Carson, de entender que na experiência humana, o amor lança fora a ira, e a ira lança fora o amor. Nós não conseguimos conciliar os dois com equilíbrio. Facilmente a ira humana se torna destrutiva, vingativa, opressora e demoníaca no sentido final. Mas a ira de Deus, embora seja uma ira implacável, ela não é, digamos assim, desmiolada. Deus não perde o bom senso. O que é a ira de Deus? É a capacidade que Deus tem de se indignar diante da injustiça. É quando Deus olha o oprimido, olha o órfão, olha a viúva, olha as crianças sendo mortas nas comunidades e Ele se ira com isso. É um Deus que se move na direção dos injustiçados, e é esse Deus que eu quero servir. Eu não quero um Deus apático, eu não quero um Deus sentado num trono de mármore a milhas e milhas daqui, sem saber o que acontece no Brasil. Eu quero um Deus que trancafie os poderosos aonde eles merecem ser trancafiados. Eu quero um Deus que julgue, eu quero um Deus que se ire. A grande questão é que essa ira e esse juízo que eu quero para os outros, também vem para mim, não é verdade? Afinal de contas, Deus seria injusto se Ele fizesse distinção entre eu e tu. O Deus que eu quero que julgue o outro, é um Deus que julga a mim também. Mas graças a Deus, irmãos, porque como diz Paulo aos Romanos, graças a Deus porque por Jesus Cristo, já não há nenhuma cédula de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode descansar no amor desse Deus, sabe por quê? Porque você sabe que toda a ira que era sobre o seu pecado, já foi colocada sobre Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Deus derramou a sua ira sobre Jesus, para que eu e você passássemos ilesos da ira do Eterno. É por isso que nós cremos num Deus que nos salva. Nós não cremos num Deus Papai Noel, que faz o meu pecado sumir assim no ar como bolhas de sabão. Eu creio num Deus que me salva porque julga o meu pecado em Jesus Cristo. É nesse evangelho que eu confio. É nesse Deus de amor e justiça que nós confiamos como igreja de Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Jesus, a gente quer te agradecer porque a gente nunca teria os recursos para fechar as feridas que a gente mesmo abre no coração do nosso irmão, do nosso cônjuge, dos nossos amigos.
dos nossos filhos. Mas obrigado, Jesus. Obrigado porque quando a gente sabe e crê que nós somos reconciliados com o Pai em primeiro lugar, por meio daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, quando isso acontece, nós cremos que o Espírito Santo começa a derramar sobre nós uma nova vida, um novo jeito de existir e recursos espirituais, recursos que nos permitem ter a humildade de pedir perdão, recursos para perdoar aqueles que nos ofenderam, sobretudo recursos para amar o que pensa diferente de mim. Obrigado, Jesus. Jesus, se nós não estamos prontos a ser uma igreja pacificadora, que o Senhor comece hoje nos ajudando, nos quebrantando diante do Teu altar. Se nós não estamos prontos para ser uma voz de reconciliação no nosso país, nos ajuda hoje a reconhecer o nosso pecado e a nossa falha. Nos ajuda, Jesus. Lá fora, a guerra. No entanto, Jesus, você promete a paz que o mundo não conhece e não pode dar a cada um de nós. A paz que não é resultado da ausência das guerras, do conflito ou da diferença, mas a paz que emana de um coração completamente submisso à graça maravilhosa do Evangelho. Jesus, que nós possamos ser uma voz pacificadora na nossa família, que nós possamos aprender a nos reconciliar com o nosso cônjuge, que nós possamos aprender a fazer o caminho da reconciliação com os nossos filhos, com a nossa comunidade, no nosso trabalho, na faculdade. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda e nos perdoa também, sobretudo, Jesus, nunca permita, não por amor a nós, apenas, mas por amor a Ti mesmo também, Jesus, nunca permita que o Teu Evangelho caia em descaso na nossa nação. Nunca permita, Jesus, que a igreja manche tanto, Senhor Jesus, as boas novas, a ponto delas se parecerem, Senhor Jesus, coisa desprezível aos olhos dos não cristãos do nosso país. Traz uma onda de arrependimento real, Jesus, sobre os líderes, sobre cada igreja, em cada congregação, que haja um tom de arrependimento, de quebrantamento, de jejum, de cinza, para que de alguma maneira a beleza do Teu Evangelho, depositada em nós, vasos de barro, possa luzir cada vez mais na nossa nação. Nós oramos assim, com humildade, nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.